www.eva. Hoje a gente vai tratar de um assunto bastante sério, polêmico aqui no programa. A gente vai falar de bulimia e transtornos alimentares. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer... Olha, e aqui no estúdio a gente sempre costuma crescer o papo. Hoje a gente tem a Miriam Botan aqui, ela que superou transtornos alimentares, como a bulimia, e que hoje inspira milhares de mulheres na internet com os seus depoimentos, com as suas fotos. Eu acompanho a Miriam há um tempo e posso dizer, viu, Miriam, você presta um serviço para todo mundo, até para quem não tá lidando com a doença, porque não é fácil encarar essa história de redes sociais, viu? Bem-vinda. Eu agradeço demais o convite, é um prazer estar aqui. E realmente esse trabalho, de fato, é um trabalho que eu faço porque eu gostaria muito que alguém tivesse feito na minha adolescência. Queria poder ter contato com isso, que teria sido um caminho muito mais fácil, né, de superar. Olha, e também aqui com a gente a psicóloga Vanessa Tomazini, que tem mais de 15 anos de experiência, é palestrante, idealizadora do projeto #Você Tem Fome de Quê? Bem-vinda, Vanessa. Bem, obrigada. Vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje. Já explica essa hashtag do seu projeto, a gente tá ouvindo, inclusive, uma música temática aí já nessa vibe. Explica um pouco dessa hashtag pra gente. O projeto ele nasceu há 3 anos atrás, quando as mídias sociais estavam começando a tomar mais corpo e mais atenção das pessoas, e eu começava a observar que a gente já tinha todo um fluxo de blogueiras, fitness e por aí vai, trazendo muita coisa a respeito de alimentação, corpo, que na verdade muito mais adoeciam as pessoas do que ajudava a lidar com o que estava acontecendo. E aí o projeto ele nasceu para que fosse um canal tanto no Instagram quanto no YouTube, e hoje com grupos de estudos para profissionais e inclusive atendimento para pacientes a valores mais acessíveis, para que a gente pudesse aumentar cada vez mais essa rede, não só de atendimento, mas principalmente de informação para as pessoas. Como a Miriam falou, na época dela não tinha praticamente informação sobre tratamento e de que aquilo que ela estava sofrendo era uma doença e tinha sim como tratar. Porque eu acho que rola essa confusão mesmo, você falou aí dessas blogueiras fitness, o outro falando da alimentação que é saudável, e eu acho que isso causa uma grande confusão na gente em entender, tipo, bom, pera, então eu tenho que fazer essa ginástica e comer essa comida, porque isso é saudável, isso é legal, ou não, isso aqui é um transtorno, eu não tô me aceitando, tá virando um problema. Não é bastante confuso? Inclusive para as meninas mais novas, e aí a gente está falando do pessoal que tem acesso a redes sociais, o Facebook, por exemplo, com 13 anos você pode ter uma conta, né? Isso quando os pais já não fazem, quando você logo nasce. Eu tô falando assim, do legal, mas a gente sabe que tem criança muito jovem entrando nas redes sociais e acessando a conteúdos que eu acho que são confuseu, adulta. E mesmo assim, muitas vezes te coloca em xeque. Então, queira ou não queira, a gente tem muitos artigos científicos hoje em dia que mostram que a exposição ao Instagram muda sim a sua percepção, o seu olhar sobre si próprio e sobre o momento que você está vivenciando. Então, um desses artigos mostra, depois até eu posso disponibilizar para vocês, se vocês quiserem, que se você tem acesso a uma média de 10 minutos ao Instagram de um conteúdo que não é bacana, o que seria isso? A viagem do colega, o corpo da amiga, o restaurante bacana que o outro tá, isso faz com que o seu olhar sobre a sua vida e o seu momento seja muito pior. E a gente tem momentos na vida, né? Às vezes a gente tá mais por cima, às vezes a gente tá num momento mais difícil, é normal, é natural isso acontecer. Mas acaba levando a esse olhar enviesado de que o que o outro tem é sempre melhor e eu tenho que buscar aquilo, seja o corpo, seja a viagem, seja o emprego. Como foi pra você, Miriam, assim, esse despertar que você falou, peraí, eu tô aqui nessa mídia, eu tô percebendo que tem alguma coisa de errado e eu vou fazer diferente aqui? Então, né, Paulinha, na verdade, a gente já vem de uma coisa que a nossa sociedade coloca para a mulher, que a mulher tem que ser perfeita em todas as áreas da vida, né? E a questão estética é uma questão muito forte, né? Quando começou o meu quadro de bulimia, eu tinha 13 anos, foi lá nos anos 2000. Então, a gente já tinha ali as capas de revista, né? Assim, aquele corpo padronizado, que a gente, para todo lugar que olha, o corpo é igual, né? A beleza é uma só, né? Só tinha um tipo de beleza, que é uma beleza plástica, né? Que é um corpo sem marca, um corpo sem pelo, um corpo sem gordura, um corpo, né? Assim, que não existe. Da publicidade, na verdade. É humano. Exatamente. Se a gente Jeito for até pensar, a correções, né? Exatamente. Não é humano. Se você vai pra praia e olha em volta, você não vê um corpo desse. Você vê diferentes corpos, de diferentes tamanhos, diferentes texturas, né? Então, assim,
a rede social potencializou isso, porque aí você pega, além da publicidade, pessoas comuns, pessoas normais, que deu uma modificadinha ali no corpo, né, com o aplicativo, tira a foto num ângulo ali que não aparece a gordurinha, não aparece. Então, multiplica aí, sei lá, por 1 milhão de publicidades, mas as pessoas do teu lado, que às vezes você até sabe que não estão com aquele corpo, nas fotos também estão com o corpo ali sem marca, sem mancha, sem nada, né? Então, pra mim, na verdade, meu Instagram acompanhou meu processo de recuperação, né? Eu tive bulimia dos 13 anos até os 29 anos, e eu passei, por exemplo, antes de me recuperar mesmo, de parar de ter compulsão, eu passei por uma fase que eu entrei nessa onda fitness, assim. Eu fui fazer a terapia e eu procurei ajuda nutricional. Só que, nesse momento, como eu ainda não estava entendendo muito bem a doença, né? Foi um caminho bem longo, eu acabei indo para um outro caminho. Eu migrei de doença, né? Eu desenvolvi depois o que hoje a gente chama de ortorexia, que é uma obsessão pela alimentação saudável, que, na verdade, no fim das contas, ainda é a mesma coisa. Só que, em vez de vomitar, eu comia, assim, sem sair do cardápio de jeito nenhum, sem sair da dieta. Frango e batata doce. Exatamente. Eu queria fazer essa pergunta pra Vanessa também. Porque a gente fala, às vezes, distúrbio alimentar ou distúrbio de imagem, e vem na nossa cabeça aquela imagem esquelética da última fase ali da anorexia. Mas a maioria das pessoas que passam por esses distúrbios não é visível, né, Vanessa? Sim. Como que funciona isso? Assim, o que é exatamente o distúrbio de imagem e o distúrbio de alimentação? É um pouco perverso, né? Eu vi aquela menina, Marina Goldfarb, bom, enfim, que namora o Cauã Raymond, então uma menina que é modelo e tal, e ela falou recentemente sobre que passa por distúrbios, e ela falou, e é muito louco, porque quando eu tava super magra, as pessoas me elogiavam. Nossa, você tá com um corpo incrível, você tá tudo. E não percebiam que ali tava rolando uma doença. Então é meio louco isso, né? Porque você tá passando uma coisa terrível e as pessoas estão reafirmando que você tá bem, entendeu? Teve um caso, ano passado, 2 casos que foram quase ao mesmo tempo, a Miriam também comentou na época, que foi daquela modelo Nara, que infelizmente faleceu, de câncer de estômago, e ela, no final ali da doença, ela estava até bem debilitada, e as pessoas, a mulher estava morrendo ali, e as pessoas elogiando o fato dela estar magra, com um corpo bonito. Quer dizer, olha que perverso mesmo, como a Paulinha falou, né? Tudo bem você tá quase morrendo, desde que você esteja ali magra. Então, mas você sabe que tem uma coisa interessante? Quando alguém pega uma infecção intestinal, fica com uma diarreia por dias, emagrece, perde peso, a primeira coisa que as pessoas fazem, nossa, só eu não pego isso para emagrecer. A doença social, ela já começa por aí. A gente passa a achar que para ser magro vale tudo, inclusive adoecer, ter câncer. Bom, dos males o menor, pelo menos você emagreceu. Quem nunca disse, pensou ou já escutou isso? Então, essa doença que a gente vive hoje socialmente, ela abarca a todas nós, mulheres e homens também, de uma forma que desde da tenra infância a gente já começa a escutar que o certo, você não vai querer engordar que nem sua prima, né? Você não vai comer isso para engordar que nem a vizinha. A gente já faz isso com os nossos filhos dentro de casa, quando a gente já separa as crianças, ai, que bom que é magrinho, né? Ai, aquela que é gordinha, não dá bala para ela. Mas, Vanessa, numa abordagem positiva, que eu acho que também é legal apontar o que a gente pode fazer de legal. Claro que os pais se preocupam com a alimentação dos filhos, né? O que é legal de falar? Eu acho que uma das primeiras coisas é a gente ter muito claro pra gente que corpos não são dignos de elogio para ninguém. Então, assim, a gente tem que elogiar que a criança, ela é perspicaz, que ela é afetiva. Então, a gente não precisa dizer que ela é bonita, por exemplo. Ai, que lindo que você fez isso. Não. Começa, na verdade, a dar nomes diferentes, muito mais para o que ela é, do que pela aparência física dela. Uma outra coisa que acontece muito, crianças que são mais altas, normalmente a gente sempre fala, nossa, como você está grande. Só que grande, quando a gente interioriza esse conceito, grande a gente tem a ver com largura. Na verdade, é como você está alta. Nomear corretamente para as crianças desde muito cedo. Você não precisa dizer que quando ela faz algo bom, ela é bonita. Quando ela faz algo bom, ela fez uma ação correta, bacana, legal, admirável. Então desvincular dessa história do físico, da beleza, do magro, gordo, exatamente. Alto. E até entre nós, mulheres, né? Quando eu encontro a Miriam, a gente poder falar, caramba, você tá com um sorriso bacanérrimo hoje. Eu não preciso dizer que ela tá magra. Eu não preciso dizer que ela está linda.
Eu posso dizer muitas outras coisas. E isso também faz com que a gente abra a nossa mente de que nós somos muito mais do que a nossa aparência física. Ela é um ponto. Amanda, participe. Eu tenho duas questões. Eu acho que é importante a gente falar sobre quantas vezes a gente já ouviu, acho que você já deve ter ouvido muitas vezes, as pessoas falarem que transtornos alimentares são mimimi. É uma coisa que a gente escuta e eu acho que um pouco disso é pela falta de conhecimento do que se trata. Então, eu queria primeiro fazer essa pergunta e depois trazer um comentário da rede social. E a minha pergunta é, o que de fato é transtorno alimentar? Quais são os sintomas? Como uma mãe, um pai, uma família, como a sociedade em si pode olhar para essas pessoas e identificar padrões que podem remeter a essa doença? Transtornos alimentares são perturbações recorrentes e persistentes na forma de comer e na maneira como a pessoa observa o tamanho e o peso do seu corpo. Da definição mais técnica é essa. Então, existe uma perturbação na forma como ela come, na maneira como ela reconhece o próprio corpo. Os tipos de transtornos alimentares, a gente tem vários. Então, a gente vai ter anorexia nervosa, que é um ganho substancial de peso. Você vai... Uma das características, ok? Só para ser mais fácil de identificar. A gente vai ter a bulimia nervosa, ortorexia, compulsão alimentar, vigorexia. Nós vamos ter vários tipos. Como observar isso dentro de casa, vamos dizer assim? Eu acho que todas as vezes em que você percebe que aquele comportamento alimentar que seu amigo, seu filho, sua namorada, sua esposa começa cada vez mais o afastar do convívio social. Por exemplo... Não vou jantar com vocês porque já comi. Dá para ir no restaurante tal, porque lá tem o prato que eu posso comer? Não vou viajar para tal cidade porque eu sei que existe lá uma orgia gastronômica. Evitar ambientes onde a comida está e faz parte. Almoços de família, aniversários. Então, esses comportamentos começam a fazer com que a gente perceba de alguma maneira existe uma evitação desse ambiente. Então, Miriam, acontecia com você? Como que era pra você? Acontecia. Então, na verdade, eu tive várias fases e vários transtornos, né? Então, eu tive, assim, um transtorno mais clássico. No começo foi anorexia purgativa que eu tinha. Então, eu não comia nunca. E quando eu comia, eu vomitava. Nesse período, eu cheguei a ficar com 38 quilos. Fiquei bem doente, anêmica, perdi cabelo, tudo. Depois eu comecei a tomar antidepressivo e aí eu saí dessa fase mais aguda e aí fiquei com a bulimia, né, propriamente dita, que é a compulsão alimentar com algum tipo de compensação por muitos anos. Então, e a compensação as pessoas acham que é só o vômito, mas pode ser um laxante, pode ser o jejum, pode ser você fazer muito exercício depois. E aí, na minha última fase, Paulinha, eu tive a ortorexia, que é uma doença que as pessoas, quando olham, falam, não, mas essa pessoa tá saudável. Porque assim, eu comia perfeitamente aquele cardápio assim, né? Tudo da nutricionista. Saladinha, um frango grelhado, toda aquela história. Sem sal, sem açúcar, sem gordura. Mas, como a Vanessa estava explicando, quando foi que eu percebi que aquilo ainda era doença? A minha vida social estava completamente afetada. Eu brigava com meu namorado se ele colocasse manteiga na carne, se ele podia fazer um super jantar pra mim, e se tivesse gordura eu brigava com ele. Aí se eu não conseguisse ir pra academia, eu chorava, ficava muito ansiosa, entendeu? Eu chegava na casa dos meus pais, não acredito, mãe, você não comprou, não tem esse iogurte. Então você começa a perceber que as suas relações estão afetadas. Eu ficava ansiosa o tempo todo. A comida é quase um protagonista, assim, é a única questão, eu só tô pensando nisso. Mas aí essa doença pela sociedade é vista como um comportamento saudável, porque você tá se cuidando. Não, porque a saúde, ela tem que ser vista globalmente. Se não existe saúde mental, se você não tá tranquilo, se você não consegue ficar sossegado, né? Tem até uma frase que eu já postei algumas vezes no Instagram, que é: você pode comer toda a couve, toda a linhaça do mundo, se você não consegue comer um pedaço de pizza em paz, você não tá saudável, né? A sua saúde mental não tá legal. Então, uma outra questão aí que a gente costuma deixar meio de lado, porque hoje em dia tem essa coisa do fitness, né? Do saudável. Força, foco, fé. Exatamente, e as pessoas acabam confundindo, mas na verdade isso também é um distúrbio, né? E até tem uma coisa interessante hoje, segundo a classificação internacionais de doença, a gente tem um novo distúrbio que seria um antecessor ao transtorno alimentar chamado TANI, transtorno alimentar não especificado, onde não cumpre critério para diagnóstico de anorexia, bulimia, compulsão alimentar, entre outros, porém, é um quadro subclínico. E qual que é a maior questão? A maior parte das pessoas desenvolvem características e sintomas de TANI, né? Que seria um comer desordenado, sem saberem. Um exemplo, pesar-se toda hora,
Preocupação excessiva com aquilo que você come, o consumo calórico. Usar a atividade física como meio de compensação. Então, se eu comer uma pizza ontem, hoje eu vou correr 12 quilômetros para poder compensar. Gente. Então, e aí o que acaba acontecendo? Você Eu ia para ter que para olhar correr e São fala Paulo assim, inteira. a maior parte das Mas pessoas... é que muita gente vai falar, nossa, que determinada. Né? Exato. Vai achar, pô, essa focada essa, tá focada. Isso é o mais complicado, porque socialmente hoje a gente olha para quem tem esses comportamentos e aplaude. É uma loucura, né? Porque tem alguns distúrbios altamente... porque, assim, se enquadra em distúrbio alimentar também a compulsão por comida. Sim. Então, também, assim, não é só a anorexia que deixa a pessoa magra, às vezes deixa a pessoa gorda também. E é engraçado como um distúrbio é tratado de um jeito diferente como o outro. Então, a pessoa que tem ortorexia tá de parabéns, determinada, maravilhosa. Sim. E a pessoa que tem compulsão alimentar, preguiçosa, folgada, não consegue se controlar, descontrolada. Então, assim, é muito louco. E, ao mesmo tempo, quando você tá numa posição de sensibilidade, também já estive, que nem a Miriam, tudo que falam, assim, só piora. Então, você tá tentando se recuperar, alguém vem e fala assim, esforçada. Daí você fica com a pressão de ser esforçada pra sair, daí você fica mais nervosa e acaba fazendo, se descontrolando. Ou você tá num momento de compulsão e alguém vem e te critica. Então, assim, a gente também tem que ter um pouco de sensibilidade com o outro. Principalmente, a galera aqui já falando que é mimimi, compulsão alimentar, entendeu? Tem que tomar um pouco de cuidado, porque você não tá na pele do outro, né? Então... É doença e só quem trabalha com transtornos alimentares sabe a quantidade de pessoas que a gente recebe em consultório ou mesmo no ambulatório de transtornos alimentares aqui de São Paulo, do HC, o Ambulim. A quantidade de pessoas que sofrem, sim, não é mimimi, precisa de tratamento adequado, com um profissional especializado, com psiquiatra, psicólogo, muitas vezes até fisioterapeuta para poder tratar o transtorno de distorção da imagem corporal. Isso é uma das doenças que mais mata adolescente, né? É a doença que mais mata, dentro da psiquiatria, a doença que mais mata é a anorexia nervosa, dentro da psiquiatria. Eu sei que tem pergunta, Amanda, lê aí na nossa hashtag EvaNapan. Na verdade, vou direcionar para a Miriam, que acho que você pode ajudar a nossa ouvinte, a Roberta. Ela escreveu, eu tenho problemas alimentares, mas no meu caso, desconto tudo na comida. Como quando eu estou feliz, como quando eu estou triste, como quando eu estou com raiva. Resumindo, eu não consigo emagrecer e estou péssima comigo mesmo por estar com 106 quilos. Ela é de família italiana? Brincadeira, gente. Olha, eu entendo totalmente. Foi exatamente o que eu vivi por muito tempo. E era até confuso pra mim, porque não é porque quando eu tô triste que eu como. Eu tô feliz, eu como também, né? Tudo acabava na comida. E tem uma coisa que acho que é importante o pessoal entender, que que não se fala muito, que nem toda dieta vai gerar um transtorno alimentar, mas todo transtorno alimentar começa com uma dieta. Então, assim, o meu quadro de compulsão alimentar, ele começou, eu tenho um histórico de participar de concurso de beleza muito cedo. Dos 5 aos 12 anos eu participei de concurso, então esse era um lugar meio tóxico para uma criança, né? Onde era venerado aquele corpo super magro. Então, quando eu cheguei aos 12 anos, eu tinha certeza que eu não podia engordar, sim, muito cedo. Então, eu pesava 42 quilos e eu comecei a fazer dieta. Tem uma página no meu diário que eu escrevi que eu tinha uma missão de emagrecer e eu vou registrar minhas medidas, 42 quilos. A partir do momento que eu comecei a fazer dieta, comecei a parar de comer os alimentos que eu gostava, que eu comia naturalmente, né? Que eu tinha os meus sinais do corpo todos funcionando, saciedade, fome. A partir desse momento começou a compulsão alimentar. Então, é uma coisa que a gente fala pouco, né? Que a restrição alimentar, ela gera compulsão alimentar. Então, o que me ajudou demais, aliás, foi a única coisa que realmente teve uma mudança significativa. Claro, a terapia já estava fazendo há muito tempo, isso é importante você entender quais são, né, os vazios emocionais que você tem, quais são as dificuldades que você tem, mas a partir do momento que eu parei de fazer a restrição alimentar, que eu parei de fazer a dieta, isso é bem polêmico, né, porque as pessoas não entendem muito bem o que significa, mas aí foi que acabou a minha compulsão alimentar. Porque eu percebi que eu estava o tempo inteiro, isso eu não posso, eu não posso, eu não posso. E aí, o não posso, em algum momento eu perdi o controle e acabava comendo 10 vezes do que eu não posso. Né? Eu sonhava com comida, eu acordava de madrugada para comer. Eu estava o tempo inteiro pensando em comida. E a partir do momento que eu fiz esse processo, que é o que o pessoal da nutrição comportamental faz, né? São as recomendações. As pazes com a comida, né? Exatamente. Mas isso precisa de um acompanhamento de especialistas, né? É a recomendação do tratamento de transtorno alimentar. E aí que entra aquela parte do, meu corpo vai mudar. Então, eu preciso lidar com isso. É aí que entra toda coisa de eu vou aceitar, né? Mas é muito importante procurar ajuda, orientação e
pensar muito bem nessa coisa da restrição alimentar, porque ela leva a gente à compulsão pelo inconsciente. É uma coisa que a gente nem percebe, não entende como está acontecendo, mas acontece. E só afeta mulheres? Uma perguntinha bem rápida. O transtorno alimentar, de maneira geral, afeta mais mulheres do que homens? Hoje em dia, a gente tem um número de 10 mulheres, um homem para cada 10 mulheres. Mas, por exemplo, dentro do ambulatório de transtornos alimentares aqui de São Paulo, o setor de internação masculino tem aumentado cada vez mais. Mas hoje, o índice que a gente tem é 10 para 1. E eu quero fazer só mais uma perguntinha, que é a seguinte. A Miriam falou que ela tem bem claro ali o momento da vida dela que ela percebeu que aquilo ia meio que se tornou um peso, né? Mas, Vanessa, tem as duas, né? Tem algum fator específico, algum culpado? Dá pra gente culpar? Tem alguma coisa que é culpa dos pais, é culpa da escola, é culpa do bullying? É um mix, né? Você vai ter fatores que são ligados à genética, mas que não são fatores determinantes. Então, existem probabilidades genéticas. Então, pessoas que têm quadros de transtorno alimentar na família têm um risco maior de desenvolver, mas não é fator determinante. Você vai ter um ambiente familiar que pode ser um ambiente tóxico, como, por exemplo, o da Miriam, quando ela falava a respeito dos desfiles, né, desse culto à beleza, pode ser um ambiente tóxico, mas também não é fator determinante. Você vai ter relações sociais quando muitas vezes essa mulher ou esse homem, ele é cobrado pela aparência. Você vai ter profissões que propiciam um risco maior, nutrição, balé, esportistas profissionais. Modelos. Então, a gente tem algumas profissões que são profissões de risco, que a gente costuma dizer, mas mesmo assim não é fator determinante. O que a gente vê na maior parte dos casos, uma junção de vários determinantes. Olha, são muitas perguntas. Eu acho que a gente vai ter que trazer a Vanessa Tomazini e a Miriam Botan de volta aqui para a gente falar mais sobre isso. Onde que a galera encontra vocês nas redes sociais para poder trocar, para poder conversar? Eu tenho um canal no YouTube, Vanessa Tomazini, o Instagram, Tomazini_Vanessa, e-mail, só entrando por lá, encontra. E eu tô lá no Instagram também, mbotan, com 2 T's, A-N de navio, e também vai ter lá e-mail para quem quiser entrar em contato, a gente tá sempre lá conversando, e inclusive eu gosto muito de receber os relatos, porque isso me deu uma amplitude maior, né, porque eu tenho a minha história, mas aí o que a gente começa a ver ali que são muitas histórias, e ali a gente se apoia, a gente conversa, e a gente vê principalmente que ninguém ali tá louca, ninguém tá quebrada, isso é uma coisa comum, acontece e que dá para sair.